Eu confesso que fiquei pensando, o que será que eu devo falar numa terça-feira de Páscoa que não é Páscoa? Será que eu prego uma mensagem de Páscoa? Será que eu falo sobre a morte de Jesus na sexta-feira, mas é terça ainda? Será que eu falo do sábado do silêncio, mas ainda é terça-feira? Será que eu prego a ressurreição, que é maravilhosa, no domingo? Mas aí tem o domingo ainda, aí domingo dá para pregar a ressurreição. E meditando e pensando, Deus, o que é que eu devo falar neste dia? Foi quando senti um sopro no meu ouvido, dizendo, olha, na verdade, a semana toda, existe uma mensagem na semana inteira, né? Às vezes a gente, claro que a maioria de nós, a gente sabe, né? O domingo, onde Jesus ele entra ali em Jerusalém, as pessoas estendem plantas pelo chão e o recebem ali em Jerusalém, ele montado em um jumentinho. Mas não sei se você sabe disso, a partir disso, então, até a crucificação de Jesus, até a morte de Jesus, até a ressurreição de Jesus, Jesus passa aquela semana por ali e algumas coisas acontecem. Foi então que eu pensei, puxa, por que não pregar uma mensagem sobre a terça-feira da Semana Santa? Então hoje eu quero pregar essa mensagem. O título da mensagem é uma terça, parecia uma terça qualquer, mas na verdade não era. Se você for parar para pensar, Jesus estava apenas a 3 dias de ser morto em uma cruz, de terça para sexta. E nestes últimos dias, na verdade, coisas extremamente importantes acontecem. Imagina só, Jesus teve em seu ministério 3 anos e pouquinho aqui na terra. Imagina só a intensidade ou em seu coração tantas coisas que ele queria talvez ainda colocar para fora, ele sabendo que estava prestes a entregar a sua vida. Então Jesus fala muitas coisas muito importantes, muito significantes nessa semana, coisas muito importantes acontecem. Ele tem a última ceia com os seus discípulos, que é um momento extremamente importante ali com os seus discípulos, porque afinal depois daquilo ali os discípulos queriam continuar o legado, os discípulos queriam pegar aquilo que haviam recebido da parte de Jesus e como apóstolos serem enviados a todas as nações e pregar o evangelho, levar aquilo que Jesus havia começado. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a terça-feira, né? Não sei se você sabe, mas já disse aqui, né? Domingo foi a entrada triunfal e isso você encontra, na verdade, nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e João, esses 3 evangelhos, Lucas não, mas existe uma harmonia entre, por isso que a gente chama de evangelhos sinóticos, existe uma harmonia entre estes 3 evangelhos. Muitas das histórias que são contadas em um é contada no outro também, ou continua no outro evangelho, então existe uma harmonia entre estes 3. Muitas histórias, para você entender por completo o que está sendo dito, você precisa ler estes 3 evangelhos para ter a fotografia melhor do que estava acontecendo. Então, em Mateus, no capítulo 21, né, vai falar sobre essa entrada de Jesus ali em Jerusalém, no domingo. Na segunda-feira, ainda em Mateus, no capítulo 21, dos versículos de 12 a 17, vai mostrar Jesus no templo. É aquele momento onde Jesus faz uma limpeza lá no templo, e depois chega a terça-feira, e na verdade na terça-feira você vai ver que dura bastante tempo, acontece bastante coisa na terça-feira. Jesus na verdade fala muitas coisas na terça-feira. Jesus ensina parábolas, Jesus repreende os fariseus, Jesus fala contra os religiosos. Então muitas mensagens importantes Jesus prega na terça-feira, e na verdade não teria como eu tentar de alguma forma resumir tudo que Jesus falou naquela terça-feira, porque só naquela terça-feira várias parábolas e várias mensagens ele transmitiu. Então eu tive que escolher uma mensagem dentre aquelas que Jesus falou ou ensinou naquela terça-feira. Mas na verdade você vai ver que existe uma concordância entre elas, existe uma harmonia entre elas. Se você pegar da primeira mensagem que Jesus está ensinando naquele dia, naquela terça-feira, e for até a última, você vai ver que os assuntos continuam, você vai ver que Jesus vai dar continuidade, né? Você vai ver que Jesus vai
vai repreender os fariseus, ele vai falar para eles que eles eram hipócritas e que eles não entrariam no reino de Deus se eles tivessem esse tipo de comportamento. Ele vai falar sobre a missão do cristão enquanto está aqui na terra e não foi ainda para a glória, porque na verdade Jesus dá muita ênfase sobre isso, porque afinal de contas ele estava de partida, né? Então ele quer deixar uma mensagem como é que vocês devem viver até eu voltar para buscar. Por isso que tem lá, ele vai falar sobre as bodas da noiva, as virgens, né? Porque ele está falando sobre sua volta. Ele está dizendo, olha, vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados, vocês não sabem a hora que o Senhor de vocês vai vir para buscá-las, a noiva vai vir para buscar, o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Então existe uma concordância em tudo que Jesus está falando ali naquela terça-feira, mensagens fortes, não apenas para aquelas pessoas, mas para nós também. Eu quero falar com vocês sobre uma das mensagens que Jesus falou naquele dia, naquela terça-feira. Podia parecer que era apenas mais uma terça-feira, mas não era uma terça-feira qualquer. Jesus estava entregando coisas preciosas para aquelas pessoas, e eu quero dizer para você, talvez você esteja pensando que hoje seja mais uma terça-feira qualquer, mas não é mais uma terça-feira qualquer, assim como aquelas pessoas que estavam reunidas ouvindo Jesus falar aquelas mensagens pensando, é apenas mais uma terça-feira. Eu digo para você nessa noite também, que talvez você chegou aqui pensando, é mais uma terça-feira, mas não é mais uma terça-feira qualquer. Assim como Jesus teve um encontro com aquelas pessoas naquele dia, naquela terça-feira, e transmitiu mensagens importantes para o coração delas, o Senhor tem uma palavra para o teu coração também nessa noite, em nome de Jesus. Você vai ver que Jesus ele confronta a liderança religiosa, ele tira aquele dia para falar com a liderança daquele tempo, com os religiosos, com os fariseus. Você vai ver também em Mateus 24, Jesus falando sobre a profecia dos últimos tempos, né, destruição de Jerusalém. Ele fala também sobre fim dos tempos. Ele vai seguindo, ele fala bastante também sobre, como eu disse aqui antes, preparação e vigilância. Isso você encontra em Mateus no capítulo 25. Ele vai falar bastante sobre isso, né? Afinal, para aqueles que estavam ficando, ele vai falar, olha, vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam se preparar para quando o Senhor voltar para buscá-los. Na verdade, Jesus estava preparando o coração das pessoas, afinal, em breve ele estaria partindo. É interessante que Jesus falou bastante em seu ministério com os discípulos e para as pessoas sobre a sua partida, né? Mas as pessoas, o que parecia é que acreditavam, mas não acreditavam. Sabe aquela coisa de eu pago para ver? Eu acho que era mais ou menos isso. Eles ouviam, mas no final das contas você percebe que quando Jesus vai para uma cruz, todo mundo se desespera, cada um corre para um lado, todo mundo fica sem saber o que fazer direito, e então eles vão ter que ser lembrados das verdades que o próprio Jesus já havia dito a todos eles. Olha, eu avisei vocês, eu falei que tudo isso aqui aconteceria, então agora chegou o momento de vocês viverem tudo aquilo que eu disse que vocês deveriam viver. Na terça-feira Jesus, ele ensina algo. No capítulo 25 de Mateus, dos versículos 14 até o versículo 28, eu vou ler com vocês, e eu quero falar sobre essa passagem, essa parábola que Jesus ensina para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Diz assim, ele está falando a respeito do que... É interessante quando você lê uma passagem como essa, com esse olhar da terça-feira, entendendo que Jesus logo ali vai morrer, você lê a passagem de maneira diferente, se você lesse só de maneira isolada. Diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, de quem que ele está falando? Dele mesmo. Ele está falando do que iria acontecer. Ele está falando, olha, eu estou partindo, eu não vou estar mais aqui com vocês. Então ele está falando dele mesmo aqui, do que iria acontecer. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5,
Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou os 5, dizendo: o Senhor me confiou os 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e será em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então esta é uma das parábolas que Jesus vai ensinar ou falar com aquelas pessoas que estavam o ouvindo. E quando você olha para uma passagem como essa, com as lentes do que estava acontecendo ali, naquele dia, o momento que Jesus estava vivendo, você consegue então compreender melhor a mensagem que Jesus estava tentando transmitir àquelas pessoas que estavam o ouvindo. Jesus está falando sobre um Senhor, Jesus está falando sobre servos, Jesus está falando que este Senhor iria se ausentar, mas não seria para sempre. Esse Senhor um dia, você lê no próprio texto, que esse Senhor um dia, ele voltou para cobrar aqueles servos que haviam sido confiados com alguns bens. Fala sobre servos que estavam na casa deste Senhor e receberam algo em suas mãos, ou seja, o Senhor confiou algum bem nas mãos destes servos aqui. É claro que na história a gente sabe muito bem que Jesus está falando exatamente sobre o cenário que estava acontecendo. Ele está, na verdade, ilustrando. Jesus usou parábolas para ilustrar, para ensinar, para mostrar verdades espirituais que era mais fácil de ser compreendido contando uma história, uma alegoria, e é isso que Jesus está fazendo aqui. Então ele conta essa historinha para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Talvez alguns naquele momento não tenham entendido tão bem assim, afinal de contas, muitos talvez nem acreditavam no que iria acontecer ali na sexta-feira, mas talvez depois de ter acontecido, talvez eles caíram em si e entenderam talvez o real sentido da mensagem que Jesus estava tentando deixar com eles. A verdade é que Jesus estava de partida e estava deixando uma responsabilidade na mão daqueles que estavam o ouvindo. Jesus, como o Senhor aqui na história, iria se ausentar, mas Ele não espera que seus servos, ao se ausentar, não fizessem nada. Na verdade, Ele deixa uma missão, na verdade, Ele deixa um trabalho. Na verdade, Ele diz: olha, eu estou indo, eu voltarei, mas enquanto eu não estiver aqui, eu quero que vocês façam alguma coisa. E é exatamente, essa mensagem é para nós. Porque aí você pode dizer: o que tem a ver isso com Páscoa? Sim, porque na verdade na sexta-feira Jesus morreu, no sábado ele estava ali morto, sábado do silêncio, domingo ele ressuscitou, e a verdade é que nós sabemos que ele vai voltar para buscar a sua igreja, assim como nesta parábola aconteceu, ou seja, o Senhor se ausentou por um tempo. Hoje aqui nós não temos Jesus em forma humana, né? A gente não tem Jesus aqui para nós pegarmos nele, ele se ausentou por um tempo. Nós temos Jesus nos nossos
nossos corações, mas em forma humana ele se ausentou por um tempo, mas ele vai voltar, assim como na parábola o Senhor disse: olha, eu vou sair e deixo com vocês algumas responsabilidades. Ou seja, o que é que eu preciso entender também? O nosso Senhor, ele foi, ele partiu, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltará, mas enquanto ele não voltar, existe uma responsabilidade, existe uma missão que ele deixou na mão de cada um de seus servos. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Se um dia você entregou o teu coração a Jesus, se um dia você teve um encontro com o Senhor, você então agora é um servo de Cristo, agora você é filho, agora você é filha. E às vezes a gente olha para a Páscoa, né? A morte, a ressurreição de Cristo apenas como um passaporte para a eternidade. Oh, glória a Deus, agora Ele morreu, Ele ressuscitou e a igreja glorifica, Ele voltará para buscar a sua igreja, mas muitas vezes nós nos esquecemos da responsabilidade que temos enquanto Ele não voltar para buscar a sua igreja. O texto aqui é claro, o Senhor se ausentou, mas Ele deixou responsabilidades. Diga assim: eu tenho uma responsabilidade. Deus colocou algo, diga isso, Deus colocou algo nas minhas mãos. O que é que eu estou fazendo com o que Deus colocou nas minhas mãos? É isso que está acontecendo aqui no texto. Jesus está dizendo: eu vou me ausentar. O Senhor vai se ausentar por um tempo, mas Ele vai voltar. Mas Ele não deixou vocês de mãos vazias, é o que Ele está dizendo, porque senão, aqueles servos poderiam arrumar a desculpa e dizerem o seguinte: bom, o Senhor foi embora, a gente ficou aqui na terra, Ele ficou muito tempo fora, e a gente ficou aqui fazendo nada, afinal não tinha nada para ser feito. Mas o Senhor não fez isso, Ele deixou um talento, Ele deixou recurso, Ele deixou dinheiro. Para quê? Para que eles trabalhassem, para que eles fizessem alguma coisa, porque depois Ele retornaria, Ele voltaria para perguntar, questionar, cobrar: o que é que vocês fizeram com aquilo que eu deixei com vocês neste tempo que eu não estava aqui? O fato de nós sabermos que nós vamos um dia para a glória não nos livra da responsabilidade e da missão que Deus tem para as nossas vidas hoje. Deixa eu dizer algo para você: é maravilhoso sim irmos para a glória, mas existe uma missão, um chamado de Deus para as nossas vidas aqui na terra, enquanto ainda não fomos para a glória. Esse texto fala sobre isso, sobre essa missão, sobre esse chamado, sobre esse trabalho que o Senhor confiou e deixou na mão de seus servos. Versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Lhes confiou os seus bens. Deus confiou os seus bens, o Senhor confiou os seus bens. Deixa eu dizer algo para você: aquilo que você carrega, que foi depositado na sua vida, foi de Deus para você. Ele confiou os seus bens. Você já parou para pensar que você carrega algo da parte de Deus na sua vida? Às vezes a gente não faz ideia disso. Não, eu sou apenas mais uma pessoa, Gui, eu sou apenas da família tal, eu sou apenas que vim de uma realidade difícil, deixa eu te dizer, não, você é um servo que teve em suas mãos um bem confiado por Deus. A pergunta é: o que é que você faz ou vai fazer com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, sabe o que é? É que o Senhor confiou nas mãos de todos os servos. Ou seja, quando eu olho para um ambiente como esse, cheio de pessoas, eu chego à conclusão do que? Lendo um texto como esse: Deus confiou algo na mão de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, sem exceção. Não é só na vida do pastor: pô, pastor, você é muito abençoado, né? Deus realmente deve ter colocado algo maravilhoso, olha que chamado maravilhoso na sua vida. Deus colocou algo sobre a sua vida também, colocou algo sobre a vida da pessoa que está do teu lado também. Deus não exclui ninguém, Deus não escolheu alguns e disse: não, eu vou entregar esse aqui para aquele ali eu acho que eu não vou entregar. Não, Deus colocou algo sobre as nossas vidas, de todos nós, não apenas de alguns. E o texto nós encontramos exatamente
exatamente isso. Todos receberam algo da parte do seu Senhor. Você recebeu algo da parte do seu Senhor. Vou repetir, você recebeu algo da parte do seu Senhor. Talvez você não saiba o que, mas deixa eu te dizer, o problema aí não está com Deus, talvez esteja com você que ainda não tenha identificado aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Muitas vezes nós olhamos para o espelho e pensamos, não é possível, Deus não colocou nada sobre a minha vida, Deus não me deu nenhum talento, Deus não me deu nenhum dom, Deus não depositou, não fez nenhum depósito na minha vida, porque Gui, eu olho para mim e não consigo enxergar nada. Exatamente isso, você não consegue enxergar nada talvez, mas isso não significa que Deus não tenha feito um depósito em você. Até por isso que você é único, não tem nenhum DNA igual ao teu, porque o que Deus depositou sobre a tua vida é único também. E talvez um dos grandes problemas seja exatamente esse, por olharmos para a vida do que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa, a gente não enxerga às vezes a mesma coisa na nossa vida, a gente pensa que Deus não tenha depositado na nossa vida, mas não é isso. É porque talvez o que Deus deseja fazer na minha vida, ou depositou na minha vida, é diferente do que Ele depositou na vida do outro. E muitas vezes eu estou olhando para a torcida, e na vida das pessoas estou vendo aquele fluindo nisso, e Deus abençoando, e aquele entendeu o dom, aquele está fazendo algo que Deus colocou, e eu estou olhando para mim pensando, mas eu não tenho o que aquele tem, eu não sou como aquele é, eu não tenho o talento daquele, eu não tenho o dom daquele. Sim, sabe por quê? Você é único. Talvez Deus tenha colocado nas tuas mãos algo que Ele não colocou na minha mão, e muitas vezes a gente está procurando na vida dos outros, enquanto na verdade a gente precisava olhar para nós. O que é que Deus colocou sobre a minha vida? E talvez essa deveria ser uma das nossas maiores buscas, procuras. O que é que Deus me chamou para fazer? Qual é o dom, qual é o talento que Deus colocou sobre a minha vida? O que Deus me confiou? Ou será que Ele não me confiou nada? Não, com certeza. O problema é que muitas vezes a gente não sabe, não reconhece, não descobre o que Deus colocou nas nossas mãos. Você tem um dom, você tem um talento, mas muitas vezes você despreza aquilo que o próprio Deus te deu. E você está em busca de outras coisas, você está procurando fazer outras coisas. Afinal de contas, o que agora está na moda é fazer tal coisa. Agora o que está dando certo é fazer tal coisa. Agora está todo mundo fazendo determinada coisa. E você vai lá fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não deve fazer o que está todo mundo fazendo, porque você é único. Deus colocou algo sobre a tua vida, e você só vai ver o mover sobrenatural de Deus, e Deus fazendo coisas incríveis, se você mover dentro daquilo que Ele te chamou para fazer. Aqui mora um sério problema. É algo simples isso aqui, mas muitas pessoas perdem muito por não entenderem algo tão simples. O Senhor confiou a todos alguma coisa. O problema é que nem todos entendem que o Senhor confiou alguma coisa, e vivem de qualquer maneira, e fazem o que querem, não usam aquilo que Deus entregou a elas. Você, não sei se você já reparou, mas você tem características, você tem jeito, você tem, que é só teu, que é único. E talvez aí, eu até preguei uma série para pessoas comuns, e eu falei muito sobre isso, porque quando você olha para os discípulos, foi sobre os discípulos de Jesus. Quando você olha para eles, você vai ver a diversidade. Andaram com Jesus, mas eram muito diferentes, né? Uns mais explosivos, outros mais amorosos, um falava mais, um mais quieto, né? Um mais feliz, um mais contido. E o que acontece é que, no geral, o que a gente pensa? Não, para você dar certo, para você, Deus te usar, você tem que ser de tal jeito. E você vai ver que não. Deus usa pessoas diferentes do jeito que elas são. Você é, eu quero dizer isso para você nessa noite, você é exatamente do jeito que era para você ser. Deus te fez assim, Deus te criou assim,
Ele colocou algo no teu DNA, Ele colocou algo no teu jeito, Ele colocou algo na maneira que você lida com as pessoas, e você precisa entender isso, porque de repente, por trás disso é onde está o chamado, ou o depósito que Deus tenha feito na tua vida, e talvez você esteja desperdiçando isso, e não usando, e por fim acaba ficando frustrado com você, com Deus, com tudo, porque você não vê Deus agindo da maneira que Ele poderia ver. Esse texto tem algumas coisas interessantes. No versículo 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Eu acho muito interessante isso, porque, como eu comecei dizendo, todos receberam, 5, 2 e 1. E o Senhor foi lá e fez o depósito. Quando a gente olha para o texto, né, quando a gente fala de um talento era muito dinheiro, não era uma moeda, representava muito dinheiro, era 15, 20 anos de trabalho de uma pessoa. Porque a gente pode olhar para o que tinha 1 talento e pensar assim: foi só uma moedinha que o Senhor deu para ele. Não, ele deu uma moedinha que é do trabalho de 20 anos de uma pessoa trabalhando sempre. Então, até para quem recebeu pouco, na verdade recebeu muito. Uns receberam mais que os outros. Mas eu acho muito interessante, sabe, porque isso me ensina algo de como Deus trabalha. Porque o Senhor, Ele deu, Ele colocou na mão, e o que é que Ele fez? O texto diz: Ele foi embora. Ele não deu e deu um manual e falou assim: olha, eu estou dando aqui 1 denário, estou dando 2, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, você vai pegar esses 5 talentos, você vai fazer assim, 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 você vai aplicar, vai levar. Ele não falou nada, ele deu, e o texto diz que ele partiu. Ou seja, ele entregou e falou assim: agora a responsabilidade é de vocês. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo algumas coisas. Primeiro, ele entrega e vai embora. Isso significa algo, ou seja, eu preciso descobrir como é que eu vou usar aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Isso não é responsabilidade dele de me entregar, eu preciso descobrir, até porque, dependendo do que Ele coloca sobre a sua vida, você pode usar de maneiras diferentes. Eu aprendi isso com um dos maiores pregadores que eu acho da história. Eu ouvi ele falando uma vez sobre isso. Ele disse assim: eu entendi algo no passado, eu entendi que Deus havia colocado algo sobre a minha vida, e esse algo que Deus havia colocado sobre a minha vida era para eu pregar a palavra de Deus e levar as boas novas. Ele realmente, se você ouvi-lo, você vai ver que ele foi chamado para aquilo. Para mim, um dos maiores pregadores, uma mente brilhante, prega como ninguém. Só que ele disse o seguinte: só que eu entendi que o que Deus me deu foi a capacidade de comunicar o Evangelho. Agora, comunicar o Evangelho, eu posso fazer isso de diversas maneiras. Ele falou: então, eu prego a palavra de Deus, eu escrevo livros, eu tenho a produtora que produz filmes cristãos e coloca em Hollywood. Eu tenho gravadoras que lançam discos e músicas que percorrem o mundo inteiro. Ou seja, ele podia ficar limitado e falar: bom, Deus colocou em mim uma habilidade de comunicar o Evangelho, eu vou pregar a palavra de Deus. Ele entendeu: eu posso ir além, eu posso fazer outras coisas também. A habilidade, o dom, o talento que Deus colocou sobre a minha vida é de comunicar o Evangelho. Eu vou comunicar de diversas maneiras. É por isso que o Senhor não determinou a maneira que cada um deveria fazer. Ele só entregou um talento e disse: olha, de acordo com a capacidade de cada um, eu vou distribuir a quantidade certa e vocês vão fazer daquilo que vocês acham que vocês devem fazer. Aí entra o quê? Inteligência, capacidade humana, criatividade. É você pegar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida e fazer alguma coisa. Isso entra a responsabilidade humana. Eu acho isso aqui lindo, porque se dependesse de nós, a gente ia querer que Jesus fizesse tudo na nossa vida. Não é verdade? Não, Jesus já me entrega o talento, já me diz o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, me fala o caminho, me fala o ponto A, me fala o ponto B, me fala o ponto C, e já discrimina tudo que vai ficar mais fácil. Afinal, o ser humano é preguiçoso. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar um Deus criativo. Você vai ver um Deus que gosta de diversidade, de coisas diferentes. E Ele colocou algo sobre a tua vida, te deu um talento e um dom. A questão é: como é que você tem usado este dom? O que é que você tem feito?
Gui, eu tenho uma habilidade com as mãos, eu pinto, tá? Aí você pode ter tantas ideias. Você pode pintar só quadro, você pode pintar parede, você pode... Enfim, aí é com você. Deus fez um depósito sobre a tua vida. O que você vai fazer com este depósito que Ele colocou sobre a tua vida é com você. É o que eu vejo aqui no texto. Agora, olha que coisa interessante, tanto que você vai ver que eles fizeram coisas diferentes. As pessoas que receberam os dons e os talentos ali, né, o recurso, elas aplicaram de maneira diferente. Olha o que o texto diz. O servo, no versículo 16, o servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, ou seja, um recebeu algo e esse era bom de negócio. Você falou, deixa comigo, eu vou vender, vou fazer um negócio, vou fazer um rolo ali, vou comprar uma terra, ela vai valorizar, vou vender mais caro aquela terra. Ele negociou e ganhou. O outro você vai ver que já fez algo diferente, do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Não fala como este aqui ganhou. Do mesmo modo, esse que tinha 2, ganhou outros 2. Não sei o que ele fez. E o que tinha 1 também foi fazer alguma coisa, mas o que ele fez foi esconder, ou seja, ele fez nada. Eu aprendo algumas coisas com isso aqui, porque aqui a gente está falando, é claro, de uma mensagem profética. Jesus está falando, né, que ele iria voltar e tudo isso, só que a questão é, enquanto Ele não volta, e essa é a mensagem, o que é que a gente faz com que Ele nos confiou enquanto Ele não volta? Ele conta essa historinha para trazer alguns ensinamentos àquelas pessoas, e uma historinha simples, que pode também nos trazer alguns ensinamentos, porque a verdade é que Ele vai voltar. Ele vai voltar, e assim como no texto, a gente vai se encontrar com Ele, a gente vai ter que prestar contas do que nós fizemos com o que Ele colocou nas nossas mãos. E quando chegar o grande dia, o que é que você vai dizer para o seu Senhor? O que é que você fez com aquilo que Ele confiou nas tuas mãos? O texto fala sobre isso. Então 2 dos que tiveram criatividade, foram fazer alguma coisa, saíram, negociou, teve ideia, pensou como é que eu posso fazer para multiplicar isso aqui, ou seja, usaram, pensaram como é que poderiam usar aquilo que Deus havia colocado sobre a sua vida. Aqui eu quero instigar você nessa noite mesmo, sabe, começa a pensar como é que eu posso usar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Às vezes a gente fica tão limitado, né? Deus às vezes confiou coisas tão incríveis nas nossas mãos. Às vezes você tem habilidades que poucas pessoas têm, às vezes você tem algumas coisas que Deus depositou sobre a tua vida que é muito valorizado e você às vezes desperdiça, não se dá conta do que Deus confiou ou colocou nas tuas mãos. Agora o texto também, ainda no versículo 15, diz que deu 5 para um, 2 para outro e 1 apenas para o outro. Ou seja, ninguém ficou sem, mas todos receberam em proporções diferentes. E o próprio texto nos diz que de acordo com a capacidade de cada um. Quando eu leio esse versículo 15 aqui, quando fala sobre a capacidade, eu penso em 2 coisas. Primeiro eu penso, Deus é bom. Ele é tão bom que Ele não deu a mais do que a capacidade daquela pessoa. Sabe por quê? Porque senão Ele seria injusto. Porque Ele sabia que Ele iria voltar. E Ele iria voltar e iria cobrar alguma coisa daquela pessoa, sendo que aquela pessoa não tinha capacidade de administrar aquilo que Ele tinha colocado sobre a vida dela. Ele seria injusto. Como é que você, sendo o Senhor, sabendo da incapacidade daquele ali, coloca tanto recurso na mão daquele ali? Você destruiu a vida dele, você acabou com ele. Ou seja, Ele é bom, Ele é justo. Isso me ensina algo: Deus não vai colocar algo nas nossas mãos que seja maior do que a nossa capacidade de suportar ou de usar aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Essa, na verdade, sempre foi uma oração minha, e lendo esse texto até penso, nem precisava orar isso, porque já está no texto. Eu sempre orei isso: Deus, não me permita ir mais, não me permita ter mais, não me permita chegar a lugares, não me permita avançar.
sem que eu tenha a capacidade para estar ali. Capacidade, eu estou dizendo, em todas as áreas, pode ser emocional, espiritual, até de administração. Não me permita, porque se Ele me permitir e eu não estiver pronto para aquilo ali, aquilo que era para ser bênção acaba sendo destruição na minha vida. E quantas pessoas vocês já viram isso acontecendo? É verdade ou não é? Chegaram num lugar que não estavam prontas para estar ali, viveram coisas que não era hora de viverem, aquilo que poderia ser bênção na vida daquelas pessoas acabou sendo destruição e maldição na vida daquelas pessoas. E o texto está dizendo exatamente isso. Olha, Ele distribuiu de acordo com a capacidade, ou seja, Ele não deu mais. Não seria um peso na vida daquelas pessoas, porque aquilo que Ele depositou, Ele sabia que eles poderiam administrar. Agora, isso também me ensina uma outra coisa. Se Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um, eu aprendo algo poderoso aqui também. Se eu expandir a minha capacidade, eu posso receber mais. Tem muita gente que está pedindo mais, e a pergunta não é se Deus quer dar mais. A pergunta é: será que eu tenho capacidade para receber o mais que Deus tem para a minha vida? E a única coisa que fez nessa história aqui com que alguns não recebessem o mesmo tanto que outros foi a capacidade deles em administrar aquilo que o Senhor estava entregando. Isso aqui pode ser triste para alguns e bom para outros, porque vai ter alguns que vão dizer: vai chorar, vai dizer, tá vendo, eu sou um tapado mesmo, pastor eu sabia, por isso que eu não estou vendo nada de bom. Não, isso aqui na verdade está me dando, eu enxergo isso aqui como uma possibilidade, eu enxergo isso aqui como um Senhor que é bom e está dizendo: olha, é de acordo com a capacidade, ou seja, se eu expandir, se eu crescer, e aqui em todas as áreas, queridos, aqui a gente está falando de vida espiritual, sabe por quê também? Às vezes a gente só pensa em capacidade, intelectual, ou não, se eu for mais intelectual, se eu adquirir mais conhecimento, você pode ter todo o conhecimento do mundo, só que se você não tiver estrutura espiritual para receber o que Deus tem para a tua vida, não ache você que Ele vai entregar a você antes da hora, porque Ele sabe que aquilo que é bênção vai acabar trazendo destruição para a sua vida. Então aqui eu falo preparado em todas as áreas, ou seja, emocionalmente falando, porque tem gente que se Deus fizesse o que Ele deseja mesmo fazer, emocionalmente falando, essas pessoas quebrariam. O cara era gente boa, foi só Deus promover, virou orgulhoso, não suportou. O cara era bacana, foi só Deus prosperar um pouquinho, pronto, não fala com ninguém, agora é enjoado, não cumprimenta as pessoas, não tinha êxito, não estava pronto emocionalmente falando para receber aquilo que o Senhor poderia confiar em suas mãos. Espiritualmente falando, não estava pronto. Deus queria fazer, Deus queria entregar, mas foi só crescer um pouco, foi só receber um pouco mais para administrar, que acabou, alguns até desviando, abandonando o Senhor, jogando tudo para o alto, acabando o casamento, pelo Senhor ter confiado algo. Então isso me ensina algo também. À medida que eu expando a minha capacidade aqui em todas as áreas, emocional, espiritual, eu consigo então receber na medida que Deus tem preparado para mim. Eu não recebo menos do que Deus tem, porque eu estou pronto para receber aquilo que Deus tem. Eu às vezes consigo olhar para algumas pessoas e consigo, não julgando, mas até enxergar isso. Sabe quando parece que vai romper, mas não rompe? Eu fico pensando, eu acho que Deus não está deixando. Deus não está deixando, porque Deus é tão bom que Ele não deixa, para que a gente não venha cair em destruição e aquilo que era bênção acabar sendo maldição para as nossas vidas. À medida que eu recebo, isso aqui é meio duro, mas acredito que seja verdade, à medida que eu recebo, diz muito mais sobre mim do que sobre o Deus que eu sirvo. À medida que eu recebo, fala mais sobre mim do que sobre Deus. À medida que eles receberam, falava mais sobre eles
do que sobre o seu senhor. Ou seja, ele entregou a cada um a medida conforme a capacidade que cada um tinha para receber. Versículo 28, partindo para o final, diz assim: portanto tirem, porque aí então o Senhor voltou e provavelmente depois de bastante tempo, e eles não sabiam, e quando você lê essas parábolas que Jesus contou, exatamente essa é uma das mensagens centrais dentro dessas parábolas, porque o Senhor se ausentou e não falou quando iria voltar, tanto que você vai ver das virgens, é exatamente isso, eles não sabiam quando o noivo iria aparecer, exatamente isso, ou seja, nós não sabemos quando o nosso Senhor vai retornar. A questão é, será que Ele, quando voltar, vai nos encontrar sendo fiéis ou não? 2 dos 3, quando ele volta, ele encontrou eles fiéis. Servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor, você vai ser recompensado. Servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. E aquele que não fez nada com o que o Senhor havia confiado, servo infiel. Isso aqui para mim é sério, porque infidelidade, ninguém que está aqui quer ser infiel a Deus. Você fala, não, eu quero ser fiel a Deus. E às vezes a gente pensa que fidelidade a Deus é só obedecermos a palavra de Deus. Não, eu estou seguindo, pastor, as Escrituras, e eu então sou fiel a Deus, mas aqui coloca a fidelidade de uma maneira diferente. Aqui não está falando que o cara estava pecando, está dizendo o seguinte: infiel é aquele que recebeu algo e não fez nada com aquilo que recebeu. A pergunta é, será que quando o Senhor voltar para nos buscar, assim como o Senhor voltou para buscar ou cobrar aqueles 3 ali, será que seremos encontrados fiéis? Será que estamos fazendo alguma coisa com aquilo que o nosso Senhor confiou nas nossas mãos ou não? A gente pensa que não, a vida cristã é isso aqui, eu estou seguindo a Bíblia, um dia eu vou para a glória, mas o que Jesus está dizendo, olha, é mais do que isso, existe um papel de vocês enquanto isso, existe uma responsabilidade que eu deixo com vocês, existe um chamado que eu coloquei na vida de vocês, existe uma missão que eu coloquei na vida de vocês, existe um talento, existe um dom que vai ser usado para a minha glória. E quando Ele voltar, a pergunta é, será que seremos encontrados fiéis ou seremos chamados de infiéis, aqueles que receberam algo da parte de Deus e não fizeram nada com o que Deus havia depositado? Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele diz, ao que tem, entrega mais, ao que não tem, até o que tem pouco, o pouco que tem, arranca dele e joga ele nas trevas. Sobre o que é que Jesus está falando aqui? Eu acho que ele está falando de 2 coisas. Eu acho que ele está falando sobre galardão, eu acho que ele está falando sobre salvação. Mas a ênfase maior aqui, até do texto e da parábola, eu acho que não é nem salvação, é mais galardão do que salvação. Porque ele está falando sobre coisas que você faz aqui na terra. E quando a gente fala de salvação, não há nada que se faça para ser salvo, certo? Então acredito que ele está falando mais de galardão do que salvação. Só que no final, entre a questão da salvação ali, eu acho que entre a questão da salvação, porque no final de contas o que a gente encontra é um servo que foi infiel. E talvez a infidelidade deste servo, ou então, na verdade, o que esse texto pode de alguma forma estar tentando mostrar ou comunicar a nós é que talvez aquele que estava na casa, talvez nunca foi um servo fiel. Teve a oportunidade, mas não abraçou. Teve a chance, mas não aproveitou a chance que recebeu e no final das contas perdeu aquilo que havia recebido. Mas eu acredito que o texto está falando muito sobre galardão, porque aquele que foi fiel, ele está dizendo, vai receber mais. Aquele que estava com pouco vai ser tirado dele, vai dar àquele que tem mais.
E a Bíblia fala sobre galardão. E na verdade, quando a gente fala sobre o nosso trabalho aqui na terra, as nossas boas obras, na verdade a Bíblia é recheada de textos que vai falar sobre isso, que o que fazemos aqui, porque na verdade não somos salvos por aquilo que fazemos, né? Então eu vou fazer boas obras, eu vou ajudar o pobre. Não, eu não sou salvo por isso, mas na verdade as minhas obras aqui, um dia eu vou estar diante do Senhor, Ele vai me perguntar: e aí, o que é que você fez? Ele vai pesar o que eu fiz aqui, e de acordo com aquilo que eu fiz aqui, as minhas obras aqui na terra, então é que eu vou receber o meu galardão, o meu pagamento lá no céu. Como é que vai ser esse pagamento? Não sei também, mas a Bíblia fala sobre galardão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, diante do Senhor. Claro que nós, quando estivermos diante de Cristo, não estaremos ali para sermos julgados no sentido de agora Ele vai nos julgar, porque já estamos lá, não vamos para o inferno mais. Mas esse julgamento aqui é com relação a galardão. Ele vai medir, Ele vai olhar e vai: e aí, o que é que você fez? Deixa eu ver, deixa eu julgar aqui a tua causa aqui. Você fez isso. Você vai receber um pagamento por isso, é o que o texto está nos dizendo. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus está falando sobre a sua volta. Jesus está deixando uma missão enquanto Ele não volta. Jesus está dizendo que o Senhor colocou na mão de seus servos talentos. E Ele está dizendo o seguinte: quando o Senhor retornar, Ele cobrará os talentos que foi colocado na mão destes servos. A verdade é que está na minha mão, está na tua mão. A Páscoa está aí. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele voltará para buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus! E o que isso tem a ver com a Páscoa, Gui? Tem. Porque a questão é, enquanto Ele não voltar, e aí? O que é que você faz? Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas o que sabemos é que Ele um dia vai voltar, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele colocou algo na minha mão, Ele colocou algo na tua mão. A pergunta é: o que é que você tem feito com aquilo que Ele depositou nas tuas mãos? A minha oração de verdade é que no grande dia, no tribunal de Cristo, quando eu chegar lá, porque eu vou, quem vai? Quando eu estiver lá e eu olhar para o lado e vou: ô irmão, tá bom aqui, peraí que agora é minha vez, deixa eu acertar as contas com o Senhor aqui, você é o próximo. Quando eu estiver lá, eu quero ouvir dele: servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Agora, o que vai fazer com que Ele me diga isto naquele dia, sabe o que é? É se eu pegar aquilo que Ele colocou sobre a minha vida e usar com fidelidade. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se não fosse assim, eu imagino que a gente ficaria numa briga terrena. Se não fosse assim, a gente pensaria: bom, tadinho de mim, né? Eu sei lá, preguei para 2 pessoas, Billy Graham vai chegar na glória, vai ter uma mansão, eu vou morar no barraco, Gui, porque Billy Graham pregava. A gente poderia pensar isso, mas não tem a ver com número, não tem a ver com quantidade, não tem a ver com relevância, não tem a ver com fama, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada destas coisas. Tem a ver com o quão fiel eu fui naquilo que Deus me chamou para fazer aqui na terra. Deixa eu te dizer, você não precisa fazer do que o pastor faz, você só precisa fazer do que Deus te chamou para fazer. Você não precisa ser como fulano de tal, você precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser, e se sentir a pessoa mais importante do mundo, porque você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes a gente pensa, tem crente que se converte, mas não, agora eu preciso também, assim como pastor, pregar, e às vezes tem gente que deixa o emprego
emprego, o que Deus às vezes chamou para fazer, para ficar pregando, e vai chegar lá e vai falar: Senhor, eu preguei. O Senhor vai olhar e falar assim: mas não era para você ser pregador, não, de igreja, era para você estar lá sendo advogado, porque eu te chamei para fazer aquilo ali, e você vai ser cobrado por isso aqui. Que heresia, pastor. Todo mundo tem que pregar, é claro, mas você vai pregar lá no escritório. Não é para todo mundo pregar na igreja, no púlpito. Alguns vão pregar no púlpito, outros vão pregar na faculdade, outros vão pregar no escritório, outros vão pregar, às vezes até sem usar palavras, vão pregar com as mãos, vai pregar com atitudes, vai pregar onde tiver. Sim, o evangelho a gente leva em todos os cantos, mas Deus te chamou para alguma coisa. A minha oração por mim, e a minha oração por você, porque eu amo você, é que a gente chegue lá, e o Senhor olhe para nós e diga: servo bom, servo fiel, parabéns. Você estava lá fazendo o que eu te chamei para fazer, e te custou tanta coisa, porque as pessoas olhavam para você e falavam: está fazendo o que isso aí, pô? Vai fazer outra coisa que compensa mais. Mas você sabia que era aquilo ali que eu havia te chamado para fazer, que era ali que estava o depósito, o meu depósito na tua vida, e você foi fiel naquilo que eu te chamei para fazer. Mais vale a nossa fidelidade a Deus do que as coisas deste mundo, e é aí onde seremos testados, porque inúmeras vezes a nossa vontade vai ser de fazer mais o que compensa, fazer mais o que de repente vai me levar a ter os alcances que eu desejo na minha vida, do que ser fiel a Deus naquilo que Ele me chamou para fazer. Jesus conclui e dizendo: um entrou na alegria do Senhor, o outro foi rejeitado. A minha oração é para que naquele grande dia todos nós da igreja Amor e Movimento, eu quero ver esse povo tudo lá na fila, na filinha, e o Senhor dizendo: ei, João, o Senhor é bom, já bora. E a gente já cai para dentro e já começa a festejar. Está chegando mais um, e está chegando outro. Olha lá, olha o fulano de tal, olha o fulano. Eita, esse foi fiel também, vem para a alegria do seu Senhor. Essa é a minha oração para mim, e essa é a minha oração para você. Use bem, use bem, use bem aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. É poderoso demais para você desperdiçar. É poderoso demais para você olhar para a vida do outro e querer viver o que o outro está vivendo. Você é único e Deus entregou algo poderoso nas tuas mãos, e um dia Ele vai te pedir isso. Que o nosso coração sempre esteja no lugar certo, desejoso de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Amém?